Ei, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live. Hoje a gente tem como convidada a Natália. Ela já está entrando. Ela entrando, eu convido ela aqui para a gente começar nosso bate-papo. Boa noite. Ei, gente. Tá dando pra me ouvir certinho? Tá sim. Você Ah, consegue me legal. ouvir? Tô conseguindo. Beleza. Se apresenta aí pra gente, fala quem você é, o que você faz da vida. Bom, meu nome é Natália, eu sou psicóloga clínica, eu me formei pela UFES e eu atuo na clínica muito a partir da psicanálise, mas também interseção com outros saberes, principalmente os estudos da deficiência, o feminismo marxista, e outros saberes que eu adquiri durante a graduação, que eu tenho me encontrado com o tempo. Bacana. Para quem não me conhece, eu sou João Otávio, sou estudante de psicologia, estou no segundo período e é isso. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a saúde mental e autocuidado para além da mercantilização, né? E a Nath, ela propôs esse tema, né? E eu vou passar a bola para ela dar início e a gente vai fazendo um bate-papo aí bacana para a gente aproveitar bastante essa ideia. Quando o João me convidou para a live, ele perguntou que tema que eu estava pensando ultimamente, tudo. E eu pensei muito nessa questão do autocuidado, principalmente porque eu tenho visto esse discurso muito forte, assim, principalmente nas redes sociais, e que estourou principalmente com o momento que a gente está vivendo da pandemia, que tem sido um momento muito difícil para todo mundo, né? E que não é à toa que as pessoas estão falando tanto disso, porque elas estão precisando muito. Tem tido muitas dificuldades em relação à saúde mental, as pessoas estão precisando muito se cuidar. Então eu acho muito bacana que esse discurso esteja em alta. Mas eu vejo que o jeito que isso é feito, ele tem apontado para algumas questões também, que eu tenho pensado que são importantes de ser ditas e de serem discutidas. Porque eu acho que a centralidade desse discurso, ela também aponta para alguns sintomas de um individualismo extremo e de uma perda de confiança na coletividade e nas estratégias do cuidado coletivo. Porque eu acho que quando a gente fala de autocuidado, muitas vezes se confunde com um cuidado de si individualista, como se as pessoas fossem uma ilha e como se o cuidado de si não passasse também pelo cuidado coletivo. Então eu tenho pensado muito sobre essas questões e como também isso muitas vezes tem caído para um discurso que, ao meu ver, é um pouco raso, que às vezes está muito relacionado aos processos estéticos, a uma prática de exercício físico, a uma alimentação supostamente saudável, os cuidados com a pele. E não que esses processos não sejam importantes e que a estética também não seja algo importante a ser pensado, algo a ser problematizado. Tem muita gente que fala de um jeito muito bacana sobre isso. E até, claro que ninguém vai falar, não, ninguém tem que se alimentar de maneira saudável, ninguém tem que fazer exercício físico. Mas isso, eu acho que às vezes isso é muito raso, que a gente não conecta, por exemplo, a prática do exercício físico com uma questão de acesso, com uma questão da importância social do esporte, por exemplo, ou da alimentação. A gente não chega e fala de para quem é saudável, de ser saudável para o produtor, para quem está consumindo, da saúde mental mesmo, porque tem gente que cria uns discursos, por exemplo, ninguém pode comer açúcar em nenhum momento, então não pode
perde, não sei, a importância social de um bolo de aniversário, por exemplo. Sim. E eu acho que aí entram os discursos muito prescritivos e que criam um modelo de saúde que, ao meu ver, não está muito ligado à saúde, mas para um processo de moralista até, de um cuidado higienista, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que se atentar. E eu acho que até na psicologia isso chega. Então, o psicólogo ele fica como um análogo ao personal trainer, ao esteticista. E não que essas profissões, claro que são profissões dignas, são profissões importantes, mas a psicologia clínica, especialmente, estou falando mais da clínica, ela tem a ver com outros fatores. E eu vejo que às vezes as pessoas têm essa ideia da clínica como um espaço que você você vai se aprimorar e você vai ser a melhor versão de si. E essa melhor versão de si não é a versão mais saudável que vai te trazer, que vai fazer sentido com a sua vida e com a complexidade da sua existência. É o melhor de si que vai ser vai seguir uma linha do que é produtivo, do que é esse processo moral mesmo, assim, na minha concepção. Então eu tenho visto muito esse discurso por aí. Sim. Você falou muito, um monte de coisa, um monte de coisa. Eu anotei algumas coisas aqui, mas isso é bom, isso é bom. É, e esse processo, né, de desse sujeito, né, que está sendo elaborado pela sociedade, que a sociedade espera, né, que tem que ser produtivista, que tem que estar independente da sua saúde, tem que produzir, tem que fazer acontecer, é, tem que maquiar de outras formas o que está sentindo, o que está passando pela vida para poder estar nesse processo de produção, né? A gente vê muito isso por conta do capitalismo, né? O capitalismo ele é um ponto que de fato, na minha percepção, né, ele não visa o bem do sujeito, né? Ele visa o bem do capital, do lucro e somente isso. Então, esse discurso capitalista, que é que é o sistema que a gente vive, né, ele, ele é muito prejudicial para nós, né? A gente começa a partir desse ponto, né? E, e essa individualização que também vem por conta desse capitalismo, né? Que é eu por eu vou fazer por mim, eu sou dono de mim, dono do meu futuro, dono da minha riqueza, eu vou fazer a minha riqueza, eu vou fazer acontecer para eu ter um mundo, para eu realizar os meus sonhos, mas o meu sonho é fruto também desse capitalismo, que é ter uma casa boa, ter um carro bom, que não que seja desleal ou deslegítimo pensar assim, né? Porque, beleza, seria legal ter uma casa boa, um carro bom, mas a gente vive em função disso, a gente trabalha em função disso, né? E a gente acaba esquecendo desse processo de cuidar da gente, né? Desse autocuidado que ele não é descolado da sociedade, né? Não é descolado do mundo, né? Não é onde Uhum, eu vou para um lugar, né? Vou fazer um retiro comigo mesmo para me cuidar de mim, né? Não, uhum, para além disso, né? Eu sou um ser que está inserido na sociedade, então meu autocuidado, ele envolve tudo isso que me transpassa, né? Tudo isso que me atinge, que me afeta, que vem da sociedade, né? uhum. E de fato, né? Eu acho que é um pouco disso. Eu passo a bola para você de novo porque é isso. Eu acho, inclusive, que eu acho que é muito importante trazer essa questão do capitalismo, porque raras vezes, e eu acho que isso, às vezes as pessoas falam, não, isso é ideologia, isso não é científico, mas pelo contrário, você ignorar o contexto que a pessoa vive, que não é científico, que não é certo, né? Porque como que você vai. Às vezes a gente tem uma noção de saúde mental que vai muito para uma visão biológica, o que não está errado, porque a gente tem um corpo, mas justamente uma visão biológica que ignora que nosso corpo existe no mundo, que ignora que nosso corpo não surgiu do nada e que a gente vive em sociedade.
que já virou lugar comum falar, mas assim, no discurso hegemônico da saúde mental, e que é um discurso que às vezes não é feito nem por pessoas que são trabalhadoras da saúde mental, muitas vezes se cria uma simplificação de certas questões biológicas mesmo. Então, por exemplo, depressão. Se coloca, a depressão é uma falta de serotonina. Uhum. É isso. Ponto, acabou. E não que não exista, porque, resumindo aqui para quem não é da área, a maioria dos antidepressivos, não todos, tem vários diferentes, mas a maioria, eles, de alguma forma, repõem a serotonina ou eles impedem a recaptação ou impedem a degradação da serotonina, de alguma forma deixam ela mais abundante no cérebro. A serotonina é um neurotransmissor, um composto químico que atua na comunicação dos neurônios. E aí, a partir desse dado de que a maioria dos antidepressivos tem essa ação da serotonina, se cria o discurso de que a depressão é simplesmente uma falta de serotonina. E que tem discurso até, por exemplo, comendo banana, porque a banana tem o precursor da serotonina. Então, se comer muita banana, você combate a depressão. Então, ficam os discursos muito simplistas, ou até a questão do exercício físico, porque existem 1 milhão de benefícios do exercício físico, e um deles é aumentar a disponibilidade de dopamina e serotonina. E que isso pode ser um auxiliar no tratamento da depressão. Mas tem muita coisa falando, não, mas quem corre todo dia na praia não tem depressão. Que é muito ligado com esse discurso que já está aí há muito tempo, de que é falta do que fazer, que é falta de força de vontade. Então a gente simplifica uns discursos e coloca uma consequência que muita gente se debate, né, o que causa o fato de que a maior disponibilidade de serotonina possa ajudar no tratamento da depressão, porque isso não é para todos os casos, confunde que isso seja a causa da depressão. Então, a gente já sabe a causa, então é fácil. Come banana, faz exercício físico, se não funcionar, toma um antidepressivo que tá tudo certo. Então, a gente tem essas simplificações que às vezes nem são colocadas como de quem está trabalhando, dos trabalhadores de saúde mental, mas infelizmente algumas vezes são. Então, às vezes uma pessoa faz um curso de 10 horas de neurociência e sai falando essas coisas e vira coach quântico sistêmico. E por mais que às vezes até tenha uma outra formação em saúde mental e sai colocando essas soluções simplistas para as pessoas. Isso é muito sério, isso é muito complicado, principalmente quando as pessoas estão vulneráveis e precisando dessa ajuda. De fato, essas soluções que são simplistas, né, que tentam reduzir, né, tentam dar uma via rápida de solução, né, nem sempre vai ser de fato a solução, né, vai ser algo que vai maquiar tudo isso. Né. De fato, a gente tem que pensar que é algo mais amplo. Né. Nós somos seres complexos, então as nossas vivências elas são complexas, as nossas respostas corporais, hormônicas, elas são multifatoriais, né? Não é só um fator que está causando aquilo. Então, se tá tendo uma falta de serotonina no cérebro, qual o motivo disso? Será que a sociedade toda está sem comer banana? Eu acho que é muito... E existem umas... Eu acho que toda tentativa de colocar uma resposta simples é muito complicada. Porque Sim. tem gente que fala, por exemplo, não sei, a gente está consumindo muitos agrotóxicos e que isso causa depressão. E é muito importante a gente debater os agrotóxicos, por exemplo, e a gente vê que existe sim pesquisas científicas sérias que ligam principalmente os produtores, o manejo dos agrotóxicos com uma maior taxa de suicídios, por exemplo, de câncer.
são temas muito sérios e eu, pessoalmente, tenho um ativismo que vai pela via da agroecologia e etc. Mas disso, para você pegar um dado qualquer e falar, essa é a causa, então se você comer orgânicos do supermercado tal, você vai ser curado da depressão, isso é muito complicado. E eu acho que qualquer solução que fazer exercício físico, cuidar da pele, comer orgânico, caminhar na praia, fazer parte de alguma prática religiosa, tudo isso pode ajudar na sua qualidade de vida. Mas quando a gente coloca como que existe uma solução, e geralmente uma solução ligada a um processo estético, não só estético assim da aparência física, mas estético de uma estética de vida ideal, de uma vida instagramável, saudável. Geralmente é isso que é apresentado. Essa vai ser a solução para os seus problemas, e eu acho que é isso que está mais em alta ultimamente, isso é muito complicado. Sim, sim. E de fato, né, as nossas soluções elas vão ser multifatoriais também, né? Não vai ter uma solução única e salvadora, né? A gente vai ter várias coisas que vão trabalhar em conjunto para que se dê essa solução, né? Para que se dê um resultado de melhora, né? Então a terapia é fundamental. A gente trabalhar com a terapia é fundamental para lidar com esse processo de depressão. Por vezes, sim, vai ser necessário tomar remédio para ajudar nesse processo por um tempo, né? Mas a gente tem que ter certeza, e eu acho que é importante dizer isso, que não é só o remédio que vai salvar, é só tomar o remédio e acabou, né? Porque Uhum, o motivo que faz ter falta de serotonina ali ainda existe, né? Então precisa ser trabalhado isso. uhum, Então a gente vai ter soluções multifatoriais, né? Não vai ser algo simples, não vai ser algo instantâneo, vai ser algo que vai demandar tempo, que precisar ser trabalhado, sim. que muitas vezes vai ser um processo doloroso também. A terapia não é um processo maravilhoso e fácil, né? Por vezes é um processo que é doloroso também. Então, é bem complicado, né? Então a gente tem que ter em mente que a nossa busca por essa solução ela tem que ser multifatorial também. Sim, eu acho muito interessante você ter trazido a questão da solução multifatorial, porque a gente tem visto sistematicamente o desmonte da rede de atenção psicossocial, que é uma rede do Sistema Único de Saúde, e que é uma rede que preza justamente por uma abordagem multiprofissional, transdisciplinar, que tem soluções múltiplas, que traz psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, e é uma solução que tem a ver com a comunidade também, que era aquilo que eu estava falando do autocuidado como um cuidado somente de si, que não passa por um cuidado comunitário, que não passa por um processo de solidariedade. É justamente o contrário o que preza a rede de atenção psicossocial, principalmente dentro dos CAPs. E a gente está chegando quase agora em setembro, e eu não vejo isso sendo falado quando a gente fala de Setembro Amarelo. Eu vejo sendo colocado justamente esse tipo de resposta simplista. Por exemplo, a gente precisa de mais empatia, a gente precisa de mais conversa dentro das redes sociais, meu inbox está aberto. E não que eu acho que isso é importante, porque a gente precisa criar uma cultura de gentileza, uma cultura de solidariedade entre as pessoas. Mas isso não quer dizer que uma gentileza vai substituir um cuidado adequado, responsável, profissional, que a rede de atenção psicossocial preza. Mas isso é uma questão política, é uma postura mais difícil de ser posta. Sim, Então, e esse desmonte está acontecendo, né, da rede. Eu acho muito importante no Setembro Amarelo a gente trazer isso também. muito justo. E de fato, né, como a gente como ser social, né, somos sociáveis, né, nós interagimos uns com os outros na sociedade, a gente vive em sociedade, então é natural a gente dizer que também
aquilo que nos aflige, as nossas doenças, elas também são de âmbito social, né? Acho que o João caiu. João, Eu tô te você escutando. caiu aqui um pouquinho. Atrasou pra mim. Não sei se foi minha internet ou se foi aí. Eu te Você tá me escutei. escutando? É? Tô. Eu perdi, acho que os últimos 30 segundos deu uma perdida. Tá, vou voltar aqui. A gente, como ser social, né? A gente vive numa sociedade, então é, é natural a gente pensar também que as doenças que nos afligem também têm um âmbito social, né? Ela não é simplesmente minha e pessoa individual, né? Ela tem um âmbito social também. E trazendo nesse sentido, né, de haver esse âmbito social também na nossa doença, é necessário, o que você disse aí, né, é uma politização de fato dessa doença, né? E através dessa politização a gente consegue articular um sistema de saúde que de fato vai atender as necessidades dessa população, dessa sociedade, que não vai simplesmente desarticular, tipo, tratar um indivíduo como se fosse único, separado de tudo, né? A gente tem que ter em mente que isso atravessa tudo como um todo, né? Atravessa todos, todos. Então, é, eu acho que também é bastante importante frisar que essa solução fácil, principalmente essa advinda pelo remédio, né? Ela, ela é muito pregada porque tem uma indústria farmacêutica por trás disso, que lucra com isso. Sim, e eu acho Então, que. Pode falar. Então, esse desmonte do SUS, dessa área psicossocial, tá tudo interligado com esse capitalismo que não está nem aí para a população, não está nem aí para a gente, né? Está Uhum, preocupado sempre com o lucro acima de tudo. uhum. Eu acho que existe um debate muito complexo e que a gente precisa muito fazer sobre remédio. E isso não quer dizer que não existam muitas pessoas que precisem de remédio, tanto para questões pontuais, de uma questão aguda que está acontecendo, que a pessoa está com muita angústia, ela precisa muito de uma ajuda emergencial, que às vezes o remédio vai agir ali, e até para condições crônicas de transtornos que são ditos como crônicos e persistentes, né? Que às vezes a pessoa precisa de um tratamento farmacológico, que não é um tratamento simples, que é um tratamento super complexo e que precisa de muito acompanhamento profissional para isso também. E existe isso. Que, inclusive, na rede de atenção psicossocial, isso é preconizado, né? O tratamento farmacológico junto com outras formas de tratamento, para quem precisa. Mas o problema é que muita gente coloca a questão do medicamento como a primeira ou como a única, às vezes não passando por um profissional, ou às vezes procurando um profissional que vai passar um remédio, porque a gente sabe que se você procurar muito, às vezes o profissional vai passar um remédio mesmo que você não precise, ou mesmo que até aquele remédio não seja o mais adequado para você naquele momento. Porque o remédio também é uma coisa perigosa, que se você toma um remédio errado, ou uma coisa que talvez sem necessidade, isso pode provocar uma série de efeitos colaterais, inclusive psicológicos. Porque a química cerebral é muito delicada, né? E não existe um protocolo específico e exato. Apesar de existirem protocolos em, em psiquiatria, não é nada que. Não existe uma ciência exata matemática, assim, vai tomar isso vai melhorar. Então isso é muito, muito delicado. E eu vejo que isso não é tratado com a delicadeza que precisa, né? E eu acho que a Anitta comentou aqui que um efeito é que muitas pessoas lidam com o tratamento psicológico e psiquiátrico com essa prescrição de comer banana, assim, como se uma esperança que o tratamento vai ser um simples consumo de uma cura que vai ser rápida, assim, que vai ser específica, que vai ter uma receitinha que vai servir para qualquer um. E não é assim, né? É muito complexo. E essa complexidade, eu acho que liga justamente com o que você falou. Essa complexidade vai justamente na contramão do que a gente tem colocado como prioridade na nossa sociedade, que são soluções simples, soluções rápidas, soluções úteis
para a produtividade, para um sistema que não está funcionando e que está nos adoecendo. Uhum. É, e, de fato, né, você falou da questão dos remédios, né? É, quando alguém tipo, vai num profissional que precisa desse remédio, eles tomam esse remédio, eles não tomam esse remédio e o remédio faz efeito na mesma hora, né? Tem um tempo para ver se esse remédio vai ter o efeito desejado. Se não tiver, troca-se o remédio. Então tem todo um processo que não é simples, não é fácil, não é rápido, né? É algo que precisa de fato de tempo, né? E a gente está falando da nossa saúde, né? A gente precisa é, se atentar porque é a nossa saúde. Então a gente não pode buscar soluções rápidas somente para continuar produzindo, né? A gente tem que Uhum. buscar soluções para que a gente tenha uma qualidade de vida. E eu acho que é justamente isso que tá sendo perdido de vista. As pessoas veem uma questão aguda lá, e se isso é suprimido, então tá tudo bem, posso seguir a minha vida do jeito que estava antes. E não se olha para o que não estava muito bem, que talvez tenha causado essa questão aguda. Claro que tudo é muito. Não dá pra gente falar, totalizar, né, a experiência. Cada pessoa, cada processo de saúde mental vai ser muito diferente. O problema é quando a gente olha para essas experiências sem olhar o contexto e pensando que uma coisa vai servir para todo mundo, ou então que existe uma resposta fácil e rápida e que a gente vai, não sei, fazer uma imersão, fazer um curso do final de semana e voltar outra pessoa sem nenhuma questão e sem ter que mexer na sua vida, mexer nas suas crenças mais íntimas, nos seus processos mais complexos. E isso demanda. Isso não é fácil mesmo. E acho importante colocar também que não é culpa das pessoas quererem uma solução fácil, porque realmente está muito difícil. E às vezes é difícil olhar que existem outras possibilidades. Mas elas existem. E a gente tem que lutar para que elas sejam mais disponíveis para mais gente. Que é uma coisa que eu Sim, vejo que a gente fala pouco também, da acessibilidade, de um tratamento de qualidade. sim, verdade. E a gente vê muito mais essas soluções rápidas aí, né? A torta e direito, onde você olha, para qualquer canto que você olha, você encontra um desses modelos de soluções rápidas, né? E eu acho que é aí que mora o perigo também, né? Porque você tem uma enxurrada de soluções fáceis, mas pouco se vê de soluções que de fato são necessárias, soluções que são trabalhadas, que são articuladas, são pensadas no âmbito multifatorial, multiprofissional, que não é só um profissional que vai dar conta, mas são diversos profissionais, é um sistema de saúde que atenderia essa população, que faria esse processo de acolhimento, de atendimento e de cuidado, né? É, e falando um pouco dessa questão do cuidado, né? Você falou um pouco atrás da questão da solidariedade, né? Que é muito frisada na questão do Novembro Amarelo, de ter uma empatia, desses processos, né? Que de fato também são necessários, né? É, no podcast que você indicou, que agora eu esqueci qual que é, mas no podcast que você indicou, Eu também perdi, mas eu vou te passar para você colocar nos comentários quando eu publicar a live. Que o pessoal tá beleza. pedindo para deixar a live salva, a gente vai deixar, né? Vamos. Todas Mas lá. eu realmente esqueci o podcast, mas quando a gente colocar, ele é incrível. É 1h30, eu acho, é meio longo. Mas ele fala de muita coisa muito importante sobre. O nome do episódio é Saúde Mental e Neoliberalismo. Mas eu esqueci o nome do podcast. É o Vira Casacas Podcast, lembrei. Isso. Eles falavam lá de existir uma solidariedade como ação micropolítica, né? Que de fato é necessária, né? A gente vê. Eu fiz uma live um pouco mais para trás, um tempo mais para trás, né? Com a Rafaela, e a gente falou sobre o CAPS, né? A atuação dela no CAPS, saúde mental, assim, em torno da atuação dela, né? E ela falava lá que
a atuação do CAPS ela é tipo totalmente democrática, né? Os usuários eles votam, eles decidem como o sistema vai funcionar ali para eles, né? Não é alguém que vai e impõe, né? Mas eles em conjunto com a comunidade profissional eles decidem como que isso vai funcionar, né? E como que isso gera uma questão de solidariedade também, né? Porque eles estão ali em conjunto agindo junto em prol deles, em prol de todos, né? Tem essa questão solidária e também tem uma ação que é dar a voz ativa e dar protagonismo a essas pessoas que precisam desse sistema, né? E não Sim. só algo que é simplesmente derramado e aceita isso, não, mas é algo que a gente caminha e constrói junto. Uhum. Eu acho importante falar também que o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um dispositivo do Sistema Único de Saúde, que vai tratar de transtornos psicológicos ou agudos graves ou crônicos. Não, eu acho que crônico não é bem a palavra, eu acho que são persistentes e graves também, né? E mais sérios. E são geralmente diagnósticos que são muito marginalizados, porque são pessoas que há pouquíssimo tempo atrás viviam o, o cuidado, o suposto cuidado, não cuidado, né, ofertado, era a internação manicomial. As pessoas viviam nos manicômios e elas não tinham possibilidade de sair, de viverem suas vidas. E aí ele entra. O Centro de Atenção Psicossocial foi uma luta, uma conquista do movimento social, do movimento da luta antimanicomial, tanto de trabalhadores quanto de usuários, das pessoas que precisam desses serviços, para terem um cuidado que seja, que vise outras coisas, que vise a dignidade dessas pessoas, a dignidade da qual elas têm direito. E eu acho muito importante trazer isso, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente também raramente sai do combo depressão-ansiedade. E a gente esquece que existem outras pessoas com outros diagnósticos que são muito marginalizadas. E a gente esquece como que isso tudo também está interligado, porque até essa questão da resistência à psicoterapia, o medo de ser doido, porque, não, só precisa de psicoterapia quem é doido, diz também de um preconceito, de uma marginalização que essas pessoas sofrem. Então, eu acho Uhum. importante trazer isso, tanto quando a gente vai falar de psicoterapia, quanto a gente vai falar de saúde mental, para que a gente não para que a gente não marginalize mais essas pessoas e para a gente também honrar que muita coisa coletiva, muita construção técnica, inclusive, que a gente tem sobre saúde mental no Brasil e no mundo, vem de fruto dessas pessoas que são usuárias e que servem para a gente repensar a saúde mental para todo mundo, não só para quem tem esses diagnósticos. Então, eu acho muito importante a gente honrar isso. Eu acho que na live com a Rafaela, ela com certeza trouxe várias questões, né, dessa luta antimanicomial, que é muito importante, que é muito cara para mim, inclusive. Acho que tem que estar presente no curso de psicologia e no curso de medicina também, que eu não vejo sendo tão representado. O pessoal da terapia ocupacional tem muito esse debate. A Priscila perguntou, gente, fiquei com uma dúvida, como se dá e o que seria a mercantilização da saúde mental na atualidade? Ela falou que não é na área. Eu acho que é justamente, a gente colocou esse título, justamente a mercantilização seria esse discurso vendável do que seria um autocuidado de uma saúde mental. Essa questão do skincare, que é o cuidado com a pele, né? Esse discurso de uma estética do que seria um sujeito supostamente saudável. Acho que seria mais ou menos nesse sentido, essa mercantilização. E a Priscila também fez uma outra pergunta sobre o processo, os processos difíceis que as pessoas têm passado durante a pandemia. Deixa eu pegar aqui de novo. Eu tenho sentido que diversos fatores do psicológico das pessoas que se infectam, que perdem familiares e amigos, está afetado de uma maneira ampliada. Com certeza, e eu acho que acho que
falar sobre os aspectos sociais é também não ignorar que está acontecendo uma pandemia e não ignorar, inclusive, os processos de luto, que têm sido muito desrespeitados por figuras públicas, por políticos, por pessoas comuns também, e as tentativas coletivas de dar sentido a esse luto, que tem sido de todos, ou deveria estar sendo sentido por todos, isso está sendo muito desrespeitado. Por exemplo, teve uma ação aqui em Vitória, na Praia de Cambori, em que pessoas do FEJUNES, que é o Fórum Estadual da Juventude Negra, eles fizeram um cemitério simbólico com cruzes em respeito às vítimas da Covid. E algumas pessoas que estavam passando pela Praia de Cambori saíram arrancando essa homenagem que eles fizeram, esse protesto, né? E isso é muito, eu acho que é muito simbólico do momento que a gente está vivendo. E isso também diz de processos de saúde mental e de autocuidado, porque uma tentativa de significar e de dar, de ter rituais coletivos para viver esse luto é um processo muito importante de saúde mental. E isso vem sido muito desrespeitado. Eu acho que é importante a gente colocar essas questões também. Sim. Você falou da questão da luta antimanicomial, né? É, e de fato, a luta antimanicomial, ela de fato foi necessária, assim, e ela é muito, e ela diz muito sobre a atualidade também, né? Porque a gente sai desse sistema de manicômios, né? Onde pessoas eram trancafiadas, né? Pessoas que Sai eram. mais ou menos. Não, a gente começa a sair, a gente começa a sair desse sistema, né? Onde pessoas eram trancafiadas, as pessoas que eram marginalizadas eram jogadas lá de qualquer forma, simplesmente para fazer uma higienização das ruas, né? A gente começa a sair desse processo de manicômios mesmo. A gente tem outros problemas agora, né? Mas que a gente também tem lutado, né? Essa luta também vem. Essa luta ainda existe, né? Ela não parou lá. Essa luta ainda é atual. Mas ela diz muito também sobre esse autocuidado que é mercantilizado, né? Que é individualizado, que é deixado só como se fosse para a pessoa e simplesmente para ela. E esquece de que existe uma ação política por trás disso tudo, né? Então, é importante a gente ter em mente também que o autocuidado, se cuidar, buscar esse cuidado que é amplo, que não é rápido, que não é simples, que não é simplista, é um ato político e é um ato político com um significado muito importante para a sociedade, né? Então a gente tem que, de fato, continuar lutando. Eu acho que é importante essa luta precisa ser travada cada vez mais, né? Porque a gente está falando, de novo, da nossa saúde, né? Não é da saúde daquele outro que a gente não conhece, mas é da nossa saúde, né? Da nossa saúde como um todo, né? Não atinge só aquela pessoa, atinge a todo mundo. E se atinge a todo mundo, a gente tem que lutar por isso, né? Então, essa luta se faz cada vez mais necessária, né? Exatamente. E acho que a psicoterapia, ela pode entrar como aliada disso, complexificando assim esse discurso simplista e se feita de uma maneira bacana. Então, eu acho que ao mesmo tempo que é muito necessário, e isso não é de modo algum antagônico, eu acho que a gente tem que olhar isso como um processo dialético, um processo também coletivo, né? Da mesma forma que é muito importante a gente olhar para a sociedade que nos adoece e também tentar mudar essa sociedade que nos adoece, porque a gente faz o diagnóstico que ela está nos adoecendo, a gente também não pode esperar que ela mude totalmente para olhar que existem pessoas que estão sofrendo muito.
e que precisam de ajuda, e precisam de ajuda qualificada. Então, eu acho que a psicoterapia ela pode entrar aí, mas ela não basta. E ela Uhum. não basta por vários motivos. Um, porque tem pessoas que precisam de um tratamento que seja multidisciplinar. Outro, porque não dá pra. Ela sozinha não é revolucionária. Então, acho que a gente tem que. Eu vejo muitos discursos falando o mundo seria muito melhor se todo mundo fizesse psicoterapia. E eu não discordo disso. Mas eu acho que a gente também pode trazer o contrário. Menos gente talvez precisaria de psicoterapia se o mundo fosse muito melhor. Então, Sim. eu acho que. E falar isso não é desvalorizar a psicoterapia, porque ela é necessária. E acho que, de um modo ou de outro, sempre vai ser. Não sempre, né? Não gosto de falar sempre, mas assim, de um modo ou de outro, não é porque talvez se o mundo melhorar, as pessoas ainda vão ter questões subjetivas para serem tratadas, enfim. Mas eu acho que é importante e necessário que a gente se dê conta, inclusive enquanto psicólogos clínicos, quem que se propõe a fazer clínica, análise, enfim, a gente ter essa generosidade e essa humildade de entender que o psicólogo não faz milagre, que não vai mudar tudo, né? Mas tem uma frase, por exemplo, do Paulo Freire, que é muito bacana, que ele fala que a educação não muda o mundo, mas a educação muda as pessoas mudam o mundo. Então, eu acho que isso é um jeito bacana e um jeito um pouco mais interessante da gente enxergar a psicoterapia, em vez de colocar como um marketing de que essa é a resposta para tudo e que se todo mundo fizer psicoterapia, tudo vai ficar bem. Eu acho que até foi um ato falho aqui que eu cometi com fisioterapia, porque a psicoterapia justamente às vezes é vista como essa adequação essa moldagem, né? Não que a fisioterapia seja isso, mas que às vezes também é vista da mesma forma. Não sei se eu fui muito longe, mas Não, vai ser excelente. Chegou uma pergunta aqui, que eu vou abrir aqui. não estou conseguindo ler tudo. Cada abordagem na psi é distinta. Partindo daí, poderiam falar um pouco sobre como vocês pensam Pensam a psicologia de vocês e quais caminhos usam para guiar as pessoas para fora dessas soluções simplistas? Bom, eu pessoalmente eu trabalho a partir da psicanálise. E eu acho que a gente não tem tempo para explicar assim tão especificamente as diferenças entre as abordagens. Mas também é do meu ver que qualquer psicólogo clínico que trabalhe de forma mais ética vai fugir das soluções simplistas. Então, o psicólogo não vai. Alguns fazem, mas o psicólogo, via de regra, não vai chegar e falar: não, você precisa fazer isso, isso e isso com a sua vida e assim você vai ser feliz. Que eu acho que é justamente um dos motivos que as pessoas têm resistência à psicoterapia, à análise e a esses processos de atendimento psicológico. E tem procurado tanto outras formas de atendimento, que prometem essas respostas. Uma coisa que está muito em alta, que todo mundo tem falado, é a questão do coach, né? E Uhum. que muitas vezes vai ter um curso de final de semana que vai chegar e vai falar, se você fizer isso, isso e isso, vai estar tudo certo. E a psicoterapia não. Vai ser uma conversa, não necessariamente uma conversa, mas um processo muitas vezes longo. Pode acontecer de uma pessoa, no momento de crise, precisar de um atendimento pontual e isso é feito. Existem estratégias de plantão psicológico também para atendimentos pontuais, mas o processo psicoterapêutico ou analítico ou de atendimento psicológico mais longo é um processo em que vão ser analisadas várias questões subjetivas de cada pessoa, né? Então, não vai existir
uma solução simplista, uma solução rápida e uma solução única, justamente porque vai ser olhado a história e o processo de vida e as complexidades, as contradições, os processos dessa pessoa que te procura. Não sei se a Melis falou, independente da abordagem, a ética do profissional é primordial e essencial para um atendimento de qualidade. É isso. E a ética, na psicanálise se fala muito, né, que a técnica é sempre ética. E a ética não no sentido de um moralismo, de um jeito certo de ser, um jeito bom de ser, do bem, assim. A ética no sentido de se questionar e colocar em xeque algumas coisas que poderiam parecer óbvias, mas que dizem respeito a um modo de agir, que tem que ser sempre refletido e tem que ser sempre muito, muito bem pensado. Acho que, não sei se consegui tirar um pouco a dúvida da Hannah, né? E é o que você falou, né? É um processo, né? Não é uma resposta, né? É um processo. Ele se dá ao longo do caminho. Eu acho que é isso, né? A terapia é algo que se dá ao longo do caminho. A gente vai caminhando e vai descobrindo as coisas, né? A gente vai achando as coisas, achando algumas respostas e vai indo. É um processo, por vezes longo, por vezes doloroso, mas é um processo que é importante para nós, né? Sim. E tem muita gente que pensa esse processo clínico, e isso me interessa muito, assim, como que a gente pensa o clínico que tem a técnica, que tem uma técnica embasada, que tem uma técnica ética, mas que não seja um mero tecnicismo e uma reprodução de modelos já postos. E tem muita gente que vai pensar a clínica assim. Eu acho que o exercício... eu tenho muita sorte de ter vivido na minha graduação e nos processos depois da graduação também de estudos, de ter me encontrado com pessoas que pensam a clínica dessa forma. E eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, pensar o diagnóstico em uma noção que não seja necessariamente um diagnóstico patológico apenas, que seja um diagnóstico da vida, do que está se passando com aquele sujeito, que seja um diagnóstico que vai direcionar um tratamento, que não seja um diagnóstico que apenas encerre algumas questões, pelo contrário, que possibilite um tratamento, Eu acho que tem muita gente que pensa a clínica dessa forma e eu acho isso muito bacana. Sim. É uma aposta ético-política, né? Da atuação do psicólogo, né? De não fazer algo fechado, né? Algo que feche, que encerre, mas de fato expandir e abrir, possibilitar, né? Caminhos diferentes, né? A partir de alguma coisa, né? A partir disso a gente abre o caminho para várias possibilidades, né? E não a partir disso aqui acabou e é isso, né? Mas Sim, uma psicologia realmente que dá vida, né? Que abre possibilidades para um novo. sim. Eu acho que até na perspectiva do nosso discurso, porque a gente começou falando de redes sociais, né? E como que o autocuidado tem sido colocado nas redes sociais, eu acho que até na questão do discurso das redes sociais, ou de como a gente fala do Setembro Amarelo, mas fora disso também, porque tem nesse discurso sobre saúde mental e autocuidado, tem como a gente fazer um giro nisso, tem como a gente ter propostas que sejam mais éticas, que façam mais sentido na vida das pessoas. Eu acho que tem gente, inclusive fora da psicologia, pensando esses processos. Eu acho que eu te passei um texto que a gente estava conversando antes, né, trocando ideia, e eu coloquei um texto que na verdade é uma fala da Audre Lorde, que é uma feminista negra americana. Foi. E é uma fala que ela fez no Congresso falando sobre... Deixa eu pegar o nome do texto aqui. A transformação do silêncio em linguagem e ação. E a Audre Lorde, ela é justamente uma pessoa que vai falar muito de autocuidado e autopreservação. E nesse texto ela vai falar da importância para as mulheres, especialmente as mulheres negras, para quem ela estava falando nesse congresso, como que essa questão de quebrar o silêncio e denunciar certas coisas
pode ser um processo muito importante de autocuidado e de autopreservação. E eu achei isso incrível, principalmente porque autopreservação, no discurso geralmente direcionado às mulheres, significa se calar. Ah, não, se preserve. E eu acho que isso vai muito de encontro com essas perspectivas éticas mesmo da psicoterapia, ou da análise, ou de processos de atendimento psicológico, de dar voz ao que não vai bem. Que é o contrário do que se coloca de suprimir o que não vai bem, fazer sumir sem analisar, sem pensar sobre, coloca para debaixo do tapete. Eu acho que essas duas coisas vão muito de encontro. Eu achei genial pensar o autocuidado nessa perspectiva e não só numa perspectiva estética, uma perspectiva de consumo. Sim. Esse texto é excelente também. Eu acho que eu vou deixar também marcado lá para o pessoal pesquisar depois. E de fato, né, ela fala que esse silêncio, né, se tem algo que não é externalizado, né, uma hora ele explode lá dentro, né? E quando explode, a coisa fica realmente muito feia, né? E, e ela fala muito dessa questão também de trazer esse silêncio, né, para trazer uma ação, né? Transformar esse silêncio numa ação, que eu acho que é o principal ponto, né? Tipo, é importante externar, colocar para fora, verbalizar, mas é importante também a gente transformar isso em ação, né? A gente fazer algo a partir disso, né? Se tem algo que me incomoda, o que eu preciso que precisa ser feito, né, a partir disso, né? O que eu preciso fazer para solucionar esse algo que me incomoda? Então, é fazer uma ação, né? É transformar esse silêncio, essa dor que muitas vezes é silenciada, né? A gente colocar para fora e fazer disso uma ação, né? Uma ação que vai trazer esse benefício, né? Que a gente vai tentar sair dessa dor, a gente vai tentar solucionar um problema, mas é sempre a partir dessa perspectiva da ação. Eu acho isso essencial. E a ação de cuidado coletivo, né? Porque ela coloca, não é à toa que é uma fala para tantas pessoas e que ela convoca. Então, eu acho que até nessa. Porque você falou antes de micropolítica, né? Eu acho que até nessas perspectivas de troca e do que a gente posta, ou enfim, não que isso seja revolucionário, que isso vai mudar, mas pouco a pouco a gente vai criando discursos que, inclusive, fomentem mais uma cultura de solidariedade que promove saúde, isso fomenta mais essa cultura do que só uma fala vazia de meu inbox está aberto, se quiser falar alguma coisa, vamos ter empatia em setembro apenas. Eu acho que a gente trazer essa complexidade do discurso para o dia a dia, acho que ajuda a gente a criar uma cultura de solidariedade, uma cultura que seja mais saudável para todas as pessoas. Nath, Tá acabando, né? tá, O tempo. tem 7 minutinhos para acabar, infelizmente. Assim, tá muito boa a conversa. Tá muito gostoso conversar sobre isso, né? São várias ideias e eu acho que o pessoal também está gostando, mas eu acho que dá para a gente começar a finalizar, para a gente Sim. poder encerrar certinho. Eu queria, assim, agradecer muito pelo convite. Eu acho que foi muito bacana para mim. Pensei várias coisas durante a conversa. Muito legal trocar com você. Foi muito bacana o processo até de estudo, de rever alguns textos para poder pensar o que eu ia falar aqui e conversar. E o que a galera colocou também, eu acho que convoca a gente muito a pensar. E eu fico muito feliz que exista abertura para a gente falar desses assuntos. Eu agradeço também, assim, por você ter aceitado, né? É muito importante para mim, porque eu estou fazendo disso também parte do meu processo de formação, né? Como eu sou estudante ainda, não atuo, mas eu tenho trazido essas lives, né, nesse período de quarentena como um processo de formação, pretendo continuar pós-quarentena também, porque realmente é muito enriquecedor, né? A gente traz, é um diálogo, é um lugar onde que eu preciso estudar para falar, eu não venho aqui sem fazer nada, né? Então eu estudo, então é algo que me enriquece, né?
E eu acho que também é importante trazer para as pessoas que me seguem, né? Sim, Não que eu seja o influenciador, mas eu acho que quem me segue pode se beneficiar com isso também. Então, com certeza. eu acredito nisso, né? O pouco que eu faço pode mudar uma vida, e uma vida é o suficiente para mim. E E eu não... eu acho que você tem feito isso com muita responsabilidade. Eu queria muito te parabenizar com isso, porque a gente deu tantos exemplos de coisas irresponsáveis que têm sido feitas, que eu acho que você justamente pensou, vou me propor a falar de saúde mental, então eu vou trazer pessoas para dialogar, vou fazer disso um processo coletivo, um processo responsável, que eu procuro as pessoas que eu troco informações, que eu trago pessoas que realmente trabalhem com o assunto. Então eu te parabenizo muito por isso. Eu acho que tem sido muito bacana. Eu assisti algumas lives e gostei muito. Obrigado. Eu acho que é isso. Novamente te agradeço de coração por ter aceitado o convite. Agradeço a todo mundo que ficou aqui, participando, interagindo. A live vai ficar salva aqui no meu Instagram. Tem outras lives com outros psicólogos. Fiquem à vontade lá para ver também. São diversos temas, temas que foram interessantes e foram gostosos de ser conversados. Então fica o convite. E obrigado mesmo, todo mundo. Obrigado, Nath. E é isso. Obrigada a você, João, e obrigada a todo mundo também que ficou e pelos questionamentos e colocações de vocês que acrescentaram muito. Boa noite, gente. Boa noite. E lembrando que também estamos com uma campanha no Apoia-se. O link está na descrição do episódio e essa campanha tem o objetivo de manter esse podcast em funcionamento. Você clicando nesse link, você pode ver todo o detalhamento da campanha. E se você quiser e puder colaborar, você pode estar ajudando a partir de R$ 1 mensal. Ou também você pode estar fazendo uma colaboração via Pix, que também está na descrição desse episódio. É nóis, tamo junto e até a próxima.